Seja bem-vindo aqui a mais uma aula. Nessa aula eu vou ensinar você a estar traçando o seu desenho através da grade ou grid, como alguns artistas conhecem. Eu particularmente vou estar chamando de grade. A criação dessa grade consiste em você quadricular alguns quadrados aqui na sua imagem de referência ou na sua folha que você vai desenhar. O intuito é você construir uma grade sobre medidas de quadrados. No meu caso eu vou utilizar uma régua de 30 centímetros e vou usar uma caneta Bic para ficar mais visível, para vocês conseguirem observar. Eu vou estar marcando aqui de 2 em 2 centímetros, tanto na horizontal quanto na vertical. Vou começar a contar aqui do zero. Então vou contando de 2 em 2 centímetros, vou sempre pulando um. Aqui eu estou marcando no 6, vou pular o número 7, vou marcar no número 8, pulo 9, marco no 10, e assim sucessivamente. Aqui na horizontal deu 20 centímetros. Agora eu vou marcar na parte de baixo a minha imagem de referência. O ideal é que você não gire sua folha, para que você não tenha nenhum problema. Porque se você observar, aqui vai dar as medidas corretamente. Mas aqui no finalzinho vai sobrar uma bordazinha. Então vai sobrar esse espaço. Então o ideal é que você meio que faste mesmo, não gire sua folha, como eu estou fazendo aqui no vídeo. Porque aí você não vai ter perigo de ter algum problema, certo? Outra dica importante também é quando você colocar a sua régua, seja sobre a imagem de referência ou a sua folha, que vai ser basicamente a mesma coisa. Você tem que botar a mão bem firme em cima dela, para que evite ela estar se movimentando. Porque se ela se movimentar, pode correr o risco de sair desproporcional a essa medida que você está marcando. Então está aqui marcado a parte de baixo também. Se você observar, aquele mesmo espaço que sobrou na parte de cima da minha imagem, sobrou aqui também. Agora eu vou ligar esses pontos um ao outro. Bem simples, não tem segredo. Eu não sou canhoto, mas eu estou marcando aqui com a minha mão esquerda, para que fique melhor de vocês observar. Aqui seguindo o mesmo passo, você coloca bem firme aqui, coloca em cima da onde você marcou com o lápis, a parte de cima a mesma coisa, e tenta pressionar um pouco com a mão que está em cima da régua, para fazer com que ela não se movimente, para as linhas não ficar tortas. Vou estar virando o desenho assim, para que vocês consigam ter uma visão geral, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. Uma dica que eu utilizo também é colocar já o lápis aqui na partezinha que eu marquei, encostar a régua nele, na ponta dele, no caso. E aí eu vou meio que aprumar só aqui na parte de baixo do desenho, que seria essa parte aqui. Firmo a mão, está segurando a régua, e só traço. Observe que o traço fica 100% retinho. Essa técnica ela é bem interessante para você que está começando no desenho e não consegue ainda ter um bom resultado aí, seguindo basicamente só a proporção das suas imagens, ou ainda tem dificuldade em conseguir identificar a questão do espaço da sua folha, as proporções corretas do conhecimento. Para você desenhar a mão livre, você tem que ter tudo isso. Você tem que ter conhecimento dos elementos que compõem o rosto humano, das proporções corretas. E muitas das vezes você tenta fazer um desenho à mão livre e não consegue chegar a um resultado tão desejado, e meio que você fica frustrado. A maioria até desiste, acha que não consegue desenhar e tal, e abandona. Lembrando que depois de marcado aqui para você ligar, a atenção aqui tem que ser, você tem que colocar a régua 100% em cima da marcação que você fez e segurá-la bem firme e basicamente puxar o lápis, imprensando contra a régua. Porque você vai ter essa linha bem firme
e não vai ficar torta. Na parte aqui da lateral, vou fazer da mesma forma. Vou marcar de 2 em 2 centímetros. Eu vou começar a marcar pelo lado direito da minha imagem de referência. Direito aqui, no caso da minha visão, certo? Quando eu estou com a mão aqui. Observa que eu começo a contar aqui da marcaçãozinha do 0. Pulo 1 e marco no 2. E assim sucessivamente. 2, 3, marco no 4. 5, vou marcar no 6, pulo 6, pulo 5, marco no 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 28. Observa que vai sobrar uma bordazinha aqui também na parte do final. Não vai dar para completar os 30 completo. Então só vai dar aqui até 28. Mas isso não é problema, certo? Isso não chega a estragar nosso desenho em momento algum. Outra coisa também, o traço do 0 eu inicio na borda da folha mesmo. Se você observar, está bem aqui de acordo com a borda da folha. Marquei nesse lado, então marquei aqui também. E agora eu vou ligar. Não adianta você marcar só um lado e tentar já fazer a ligação sem ter marcado aqui, que vai dar errado. Então, o ideal é que você marque tanto lá quanto cá para poder fazer a ligação. Quando me refiro em questão de ligação é isso aqui, certo? Botar a régua lá, em cima do tracinho, aqui também, passar o lápis ou canetinha que você estiver utilizando. Observa que aqui a gente tem uns quadradinhos 100% reto. Eu tenho minha imagem de referência toda quadriculada, ou seja, construído a grade sobre o meu desenho. Se você observar, como eu falei antes, sobrou esse espaço aqui, vou até meio que rabiscar. Também sobrou esse espaço aqui da parte de baixo. Ele não tem um quadrado 100% perfeito, então não preciso deles. Eu costumo marcar com a numeração cada quadradinho desse, para que na hora quando eu for fazer o desenho, eu não tenha dúvida, porque aí eu vou conseguindo identificar pela numeração em qual quadradinho eu estou trabalhando, cada detalhe do desenho. Também costumo renomeá-los. No caso dessas linhas que estão horizontais, eu costumo chamar de linhas mesmo. Já as linhas que estão nas verticais, eu costumo chamar elas de coluna. Então eu vou tentando identificar tanto coluna como linhas. Eu vou iniciar com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então a gente tem 9 colunas e temos 13 linhas. Lembrando, linha quando eu me refiro a essa direção, certo? Nossa grade está perfeitamente correta e feita já na nossa imagem de referência. Isso tanto faz você fazer aqui, agora, ou ter feito na sua folhinha onde você vai desenhar. Aqui eu vou basicamente construir a mesma grade para só depois vir traçando o desenho. Então aqui está feita a nossa grade de 2 em 2 centímetros.
Lembrando, eu fiz de caneta aqui, caneta Bic. O ideal é que você faça lápis comum, porque você vai conseguir apagar as linhas depois que você fizer o esboço do seu desenho, os traços do seu desenho, e vai conseguir fazer a coloração. O intuito aqui de fazer de caneta Bic foi mais para ficar visível, para vocês observar e ver. Agora a gente vai para a construção do desenho, certo? Que a gente vai buscando observar cada quadradinho, de onde começa cada parte do desenho, e vai tentando reproduzir, certo? Aqui eu juntei as duas folhas, para que vocês consigam observar e tentar entender o que eu vou explicar aqui para vocês. Que eu vou observar aqui na imagem de referência, nessa linha, certo? Ou seja, nesse primeiro quadrado, e vou contar quantas colunas eu inicio essa parte aqui do cabelo. Seria a zero, né? A gente marcou ali com zero. 1, 2, 3. Ou seja, aqui se vocês observar, vai estar iniciando na terceira coluna, na segunda linha, que seria zero, ou seja, na primeira linha, que no caso a zero a gente não conta, então o desconto da zero começa na 1. Seria basicamente isso aqui, ó. Que agora eu estou utilizando a lapiseira 05. Eu vou observando de onde vai passando cada traço aqui do meu desenho, também deixando bem próximo mesmo, no caso aqui assim, como se fosse fazendo um quebra-cabeça. Esqueça o desenho no geral, observa apenas em cada quadradinho desse. Essa daqui é uma forma que você vai conseguir fazer o seu desenho bem próximo mesmo da sua imagem de referência e manter a proporção do desenho corretamente. Na maioria das vezes a gente vai tentar fazer um desenho e o desenho da gente foge da proporção. Que a gente tem que se atentar, observar se, aqui no caso da mecha do cabelo, se está bem no meio do quadradinho, que seria mais ou menos aqui, ou se está mais do meio para cá. No caso daqui está do meio para trás, então seria bem aqui assim mesmo. Vou observar aqui de onde está passando a medida do cabelo, no caso seria do meio para cima, seria mais ou menos aqui. Basicamente ligar. Essa técnica não é tão difícil, basta você prestar atenção no seu desenho, observando quadrado por quadrado, observa nas colunas, nas linhas, deixa o traço fluir bem à vontade mesmo. Eu estou na coluna 7 e vou observar a linha para ver onde é que inicia a orelha, caso seria aqui na linha 4, seria nesse quadradinho 4, seria esse daqui na minha folha de desenho. Se a gente observar essa parte aqui do cabelo, já vai ficar bem no meio aqui, ó, quadradinho. Então vou puxar mais ou menos até aqui mesmo. Vou continuar nessa parte aqui do cabelo. Lembrando de sempre observar se está no meio, se está mais para cá ou se está mais para lá. Vou estar deixando o link dessas imagens já feito. Agrade o esboço. Se de repente você quiser tentar reproduzir a mesma imagem, pode ficar à vontade. Então, a orelha iniciaria basicamente por aqui assim. Vou observar essa distância, a distância aqui da parte da orelha. Observa que ela passa aqui, ó, na linha 4, na coluna 1. Entre coluna 1 e coluna 2. Esse movimento aqui meio subindo mesmo. Na linha 5, entre a divisa da linha 6, na coluna 1 e coluna 2, a gente vai ter essa passagem aqui. De vez em quando a gente der essa erradazinha assim, é algo bem simples. O ideal é que você não pressione tanto o lápis na hora que você estiver fazendo o esboço,
porque aí você consegue apagar e não ficar tão marcado. Ou seja, não ficar aparecendo o traço do lápis. Que eu vou utilizar a borracha para apagar. Observa que dá a impressão que nunca existiu traço, porque eu faço bem de leve, então não fica tão marcado. Inicialmente aqui eu não me preocupo com detalhes, no caso aqui, essas partes aqui dentro da orelha. O intuito aqui mais pegar a proporção da cabeça e depois eu venho aplicando os detalhes. Eu vou construindo essa ondulação do cabelo. Então, se você observar que eu já tenho a construção da cabeça, né, a proporção correta da cabeça. E aqui agora é só aplicar os detalhes, como olho, nariz, boca, seguindo o mesmo passo a passo. Eu apaguei, vou dar uma diminuída nessa orelha. Talvez tenha me empolgado um pouquinho demais, tenho feito ela aberta demais. Na parte do olho eu vou iniciar pelo olho mesmo. Vou esquecer o óculos por enquanto. Coluna 4, coluna 3. O olho vai ficar entre essas áreas. Agora eu vou ver a linha 5. Que eu vou começar a desenhar a íris do olho. Seria isso aqui, certo? Eu vou observar se tá mais nesse quadradinho aqui, tá mais para esse canto de cá. Observando e buscando deixar essa forma oval. A gente consegue observar lá na imagem de referência. Já vou aproveitar para preencher. Isso aqui é mais para ter noção mesmo de diferença. A maioria das vezes, quando a gente deixa tudo bem parecido mesmo, principalmente os traços, meio que se confundem às vezes. Eu vou definir essa linha da pálpebra. E agora eu vou estar desenhando o óculos. Eu vou sempre buscando girar a folha mesmo, traçando a melhor posição para minha mão.